Com as bênçãos de Deus, damos início à 66ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Aproveitando, solicito ao vereador também que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Direito da criança e do adolescente. Capítulo 4, artigo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamar e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Declaração dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Lido, senhor presidente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta presente. Edmo Bufete. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 65ª sessão ordinária da 7ª legislatura em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 65ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 52, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção de número 17/2018. Requerimentos, eu solicito ao secretário que faça a leitura. Anuncio anteriormente o recebimento da emenda de número 6 ao projeto de lei 75/2017, que é o plano diretor do município. Agora sim, solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 424/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, requer a mesa do vídeo plenário seja respeitado pelo de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Celina Silvério Duarte Benjamin, ocorrido no dia 4 de setembro de 2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões 4 de setembro de 2018. Geraldo Atleta, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Celina Silvério Duarte Benjamin. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 423/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as reclamações dos munícipes quanto à falta de água no bairro Irema, por 2 semanas consecutivas, começando na quinta-feira e tendo serviços restabelecidos somente na segunda-feira, causando grandes transtornos gerados aos moradores do local. Considerando que por muitas vezes a falta de água pode ser previsível. Diante do exposto aqui, requer a mesa do vídeo plenário seja oficiada a Sabesp, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Por qual motivo esses locais vêm sofrendo com a falta de água recorrente? 2. A Sabesp tem conhecimento do problema? 3. Qual providência será tomada para que o problema seja sanado? 4. Quando previsível falta de água pelos agentes da Sabesp, qual a possibilidade da empresa dar ciência aos moradores através de faixas ou cartas de aviso? Sala de sessões 3 de setembro de 2018, Edmo Bufete, vereador.
Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Esse requerimento aqui foi fruto de uma visita que eu estive realizando com os moradores do bairro na segunda-feira passada. Só para elucidar, foi muito bem debatido pelo vereador Dr. Alexandre na tribuna livre, e como eu já havia protocolado o requerimento, eu achei por bem não retirá-lo e deixar, né, que a Sabesp nos responda, que adote uma medida que venha amenizar a situação, que muitas vezes pode pegar e prevenir a população, avisando anteriormente, com antecedência, para que essas possam estar se prevenindo, né, diminuindo o consumo de água, que isso daí por si só já deve ser uma prática normal, mas estocando uma quantidade maior, sendo avisada a contento. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal. Professor Ameire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Buffetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Bengala. Aprova. Beto. Inivaldo. Aprova. Requerimento 423 segue aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 425/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando as constantes reclamações de munícipes referentes à divisa de nosso município com outras cidades, considerando que há pouco tempo foi colocada uma placa próxima à antiga Fazenda Gir, que está trazendo estranheza a alguns munícipes, é que requer a mesa do plenário, oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Qual a possibilidade de enviar um mapa mostrando a divisa do nosso município com a cidade de Mairinque, próxima à antiga Fazenda Gir, constando nesse mapa a metragem da fazenda até a divisa do município nessa localização. Sala, sessões, 4 de setembro de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 426/2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na praça João Pereira de Castro Figueroa, mais conhecida como Praça do SESI, onde nessa praça foi construído um coreto, onde são realizados diversos shows. Em visita no local, foi identificado, conforme fotos anexas, a necessidade urgente de uma intervenção elétrica, devido aos fios elétricos expostos, iluminação totalmente apagada e danificada, ressalta ainda o risco iminente de pessoas receberem choque elétrico devido à fiação em contato com a estrutura metálica. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. A possibilidade do Executivo Municipal providenciar a execução de serviços de reparo e iluminação do coreto, ser positivo quando, ser negativo por quê? Sala das sessões, 4 de setembro de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 427/2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que na quadra de esportes da Granja Modelo, na rua João Guimarães, parte da iluminação está apagada, dificultando aos munícipes que praticam esportes em horário noturno. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado do senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. A possibilidade do Executivo providenciar a execução de serviços de reparo na iluminação de toda a quadra, se positivo quando, se negativo por quê? Sala de sessões, 4 de setembro de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 429/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, segundo consta de denúncia em rede social, a senhora Maria José de Magalhães Gaia perdeu o agendamento de cirurgia no âmbito de Itu pela falta de transporte a ser promovido pela municipalidade. Informa-se ainda que uma segunda paciente também deixou de ser atendida, causando assim grande prejuízo e frustração. Diante do fato ora narrado, a fim de que o Executivo nos dê esclarecimentos, repare o fato exposto e nos termos do ato da presidência número 2/2019, artigo 4º, é que requeiro a mesa ouvido plenário, ser oficiado do senhor prefeito, a fim de que nos informe. 1. O prefeito tem conhecimento que pela falta de atendimento uma munícipe perde data de cirurgia? 2. Que fato ocorreu para que não houvesse o atendimento mencionado? 3. Quem o carro e motorista deveriam ter atendido a paciente? Enviar relatório. Quem foi a segunda paciente que também não recebeu o transporte? 5. O Departamento de Saúde irá remarcar prioritariamente tais atendimentos? 6.
Quais medidas o Executivo irá realizar a fim de que tais fatos não se repitam? Sala de Sessões, 10 de setembro de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Requerimento 430/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que no bairro Areia Branca, recentemente a prefeitura limpou um terreno de propriedade pública e que em recente reunião com esse vereador foi solicitado melhorias no local para haver entretenimento entre moradores. Considerando que esse terreno está à disposição do poder público e que, por se tratar de uma área ampla, é que requer a mesmo vídeo plenário, serviciado do senhor prefeito, para que nos informe. A possibilidade do senhor prefeito construir no local um centro de atividades como segue: quadra de malha, campo de bocha, campo de futebol de areia, academia ao ar livre. Se sim, quando, se não por quê? Sala de Sessões, 10 de setembro, aniversário do vereador Beto e Nivaldo, vereador. Requerimento 431/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que no bairro do Irema, mais precisamente na rua Antônio Sampaio da Silva, nas últimas chuvas ocorreram grandes valetas, deixando a mesma quase que intransitável. Considerando que os moradores desta rua constantemente solicitam reparo nessa rua devido à má conservação, é que requer a mesmo vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que nos preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade do senhor prefeito solicitar o departamento responsável patrulhar a rua supracitada? 2. Há a possibilidade do senhor prefeito realizar a pavimentação ou calçamento com bloquetes da rua supracitada? Se sim, quando, se não por quê? Sala de Sessões, 7 de setembro de 2018, Enivaldo, vereador. Para constar, por falha minha, faltou a assinatura da vereadora Meire também no requerimento 429, visto que fizemos em conjunto. Também pedi para consignar na ata registro de parabéns ao vereador Geraldo Atleta, que faz aniversário hoje, e ao vereador Beto também, aniversariante do dia aí, fica o registro aí. Também o prefeito, você vê que pessoas ilustres da nossa cidade aí fazem aniversário. Desejar saúde e sucesso para vocês, porque o sucesso de vocês e do prefeito que certamente é o sucesso do nosso município. Seguindo, na leitura, passamos a leitura do expediente recebido diversos. Eu solicito ao secretário que faça a leitura do ofício 177-RM da Sabesp. Botucatu, 27 de agosto de 2018. Ofício 177-RM. Senhor presidente, em atendimento à Lei Complementar número 101/2000, a de responsabilidade fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira. Ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, no serviço de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, apresentamos à Prefeitura Municipal, através do ofício protocolado, as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48 e 60 da Lei 4.320 e artigos 4º, 5º e 48 da Lei 101/2000, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestação de serviço da Sabesp. Valores nominais. Faturamento bruto acumulado entre janeiro e julho de 2018, R$ 162.084. De janeiro a dezembro de 2019, R$ 316.331,41. Faturamento bruto, água, esgoto, média mensal. De janeiro a julho de 2018, R$ 23.154,86. De janeiro a dezembro de 2019, R$ 26.360,95. Volume, médio mensal, faturado de água, 1.537 metros cúbicos de janeiro a julho de 2018. 1.647 metros cúbicos de janeiro a dezembro de 2019. Valores atualizados. Posição em 31 de julho de 2018. Estoque de débitos em aberto, 0. Parcelamentos de débitos em aberto, 0.
Contas de água e esgoto suspensas em análise, posição em 31 de julho de 2018. 0. Considerando os termos da Lei Complementar número 101, que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido de acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando os exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos a seu inteiro dispor através do telefone DDD 14 3811 8290. Atenciosamente, Maurício Tapia, superintendente da Unidade de Negócios Médio TT. Como não há ninguém inscrito no tema livre, pois não, vereador? Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência, já que não tem ninguém inscrito no tema livre, para que seja suprimido o intervalo regimental e passemos diretamente à ordem do dia. Coloque em discussão pedido do vereador Geraldo Atleta. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo, fica suprimido o intervalo regimental. Nós passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos redação final do projeto de lei 39/2019. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Autógrafo número 2030/2018, de 3 de setembro de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2019 e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar com outra redação o projeto de lei 39/2018 de autoria do Executivo, a saber: a Câmara Municipal de Alumínio aprova artigo 1º, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 26, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2019, compreendendo: inciso 1, as metas e prioridades da administração pública municipal. 2, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 3, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 4, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. 5, as disposições relativas à dívida pública municipal. E 6, as disposições finais. Parágrafo único. Integra essa lei os seguintes anexos. Inciso 1. Anexo de metas fiscais composto de: alínea A, demonstrativo de metas anuais. B, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. C, demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. E D, evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. Inciso 2. Anexo de riscos fiscais contendo demonstrativo de riscos fiscais e providências. 3. Anexo de metas e prioridades. Capítulo 1. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019 previstas no PPA 2018 a 2021 são aquelas constantes em anexo próprio dessa lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Parágrafo 1º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019, será dada a maior prioridade. Inciso 1. A atenção especial no atendimento à criança e ao adolescente. 2. A eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. 3. As ações de estímulo ao aprimoramento do quadro de servidores para a melhoria dos serviços prestados, superação do imprevisto e construção de uma gestão ágil e transparente. 4. A promoção e desenvolvimento da infraestrutura urbana. 5. As ações que visem garantir eficiência e qualidade na oferta de serviços de saúde e enfatizando a prevenção. 6.
as ações que promovam a garantia do direito à educação básica com excelência e equidade. 7. A integração e a cooperação com os governos federal, estadual e com os municípios da região metropolitana de Sorocaba. 8. Ao desenvolvimento econômico com foco nas potencialidades locais, principalmente de micro e pequenas empresas, para a construção de uma cidade sustentável, conectada e eficiente. E 9. A valorização do patrimônio ambiental e cultural do município. Parágrafo 2º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas conforme anexo de metas fiscais que integra a presente lei. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado em consonância com as metas e prioridades estabelecidas no anexo próprio desta lei. Capítulo 2. Diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 4º. A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 5º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária 2019. Artigo 6º. No prazo previsto no parágrafo único, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 7º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessário, a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 8º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo os projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 9º. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2018 a serem incluídos na proposta orçamentária 2019, especificando: inciso 1, número e data do ajuizamento da ação originária. 2, número do precatório. 3, tipo da causa julgada, de acordo com a origem da despesa. 4, enquadramento, alimentar ou não alimentar. 5, data da autuação do precatório. 6, número do beneficiário. 7, valor do precatório a ser pago, atualizado conforme determinado pelo artigo 100, parágrafo 5º da Constituição Federal, pela emenda constitucional número 62/2009. 8, data do trânsito em julgado. 9, número da vara ou comarca de origem. E 10, cópia do ofício requisitório no caso de precatórios trabalhistas e cópia da requisição de pagamento no caso de ação civil. Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício 2019, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, na emenda constitucional 62/2009 e no decreto 213/2010. Artigo 10.
A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica. Artigo 11. As metas e prioridades constantes do plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, pelos créditos adicionais abertos com autorização legislativa, suplementares e especiais e pelos extraordinários. Artigo 12. O orçamento anual será dotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais, no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3, da Lei Complementar 101/2000. Artigo 12-A. O orçamento anual será dotado de recursos para atender às emendas impositivas de autoria dos vereadores, conforme a emenda à Lei Orgânica Municipal número 46/2018. Artigo 13. O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a, inciso 1, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. 2. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade ou operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, a suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite referido no inciso anterior desse artigo, quanto ao percentual de 30% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, dívida pública, débito constantes do precatório judicial e de recursos de repasses de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 14. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício 2019 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 15. O orçamento fiscal, que abrange os poderes executivo e legislativo, cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites. Inciso 1. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. 2. Da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde. 3. No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Capítulo 3. Disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 16. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2019 serão fixadas, observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar 101/2000 e na legislação municipal em vigor. Artigo 17. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constante da Lei Orçamentária 2019 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes na Lei Complementar 101/2000. Artigo 18. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará a tabela de cargos efetivos e comissionados, integrantes do quadro geral de pessoal civil, e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 4. Disposições sobre alterações da legislação tributária do município. Artigo 19. As atualizações das alíquotas do imposto predial territorial urbano serão efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais de inflação, INPC, IGPDI, FGV e IPC-FIP, dos últimos 12 meses. Artigo 20.
O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana do exercício 2019 terá desconto de 5% do valor lançado, quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 21. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Complementar Federal 101/2000. Capítulo 5. Disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 22. O orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida ativa municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para o atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com a amortização da dívida referente a operações de crédito contratadas até 2018. Capítulo 6. Disposições finais. Artigo 23. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 101/2000, são aquelas estabelecidas no limite atual de R$ 17.600 para a realização de dispensa de licitação em conformidade com a Lei 8.666/93 e Decreto 9.412/2018. Parágrafo único. O valor definido no caput acompanhará as alterações estabelecidas para os limites à mencionada modalidade licitatória. Artigo 24. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que possibilitem a execução destas sem comprovação de suficiente disponibilidade de dotação orçamentária em cumprimento aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 25. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser consideradas como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício 2019 ao Legislativo Municipal. Artigo 26. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até o dia 31 de agosto de 2018. Artigo 27. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 28. Na seleção das prioridades estabelecidas no Plano Plurianual do município, a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício 2019, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 29. Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na lei orçamentária anual, em conformidade com as exigências da legislação eleitoral vigente. Artigo 30. O Poder Executivo enviará, até o dia 30 de setembro de 2018, o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para a sanção. Artigo 31. As atividades incluídas no anexo de metas fiscais e prioridades da proposta da Lei Diretriz Orçamentária para o exercício 2019 serão inclusas no Plano Plurianual 2018-2021. Artigo 32. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Alumínio, 3 de setembro de 2018, Eduardo Jesus de Mello, presidente, Geraldo Atleta de Oliveira Campos, primeiro secretário. Coloca em discussão a redação final do projeto de lei 39/2018. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal da redação final. Eduardo Delegacia. Aprova. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edson Bofete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. A redação final do projeto de lei 39/2018 segue aprovada por 8 votos. Por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 3/2018L. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Que sai da ordem do dia, o projeto, a discussão única do projeto de lei 3/2018 sai da ordem do dia em face da ausência do seu autor. Discussão única do projeto de lei 13/2018L sobre a denominação do logrador. Solicito ao secretário que faça a leitura do referido projeto.
Pois não, vereador. Sinto que seja adiado esse projeto de lei por 2 sessões. Por 2? Coloque em discussão o pedido do vereador Edmir adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2018L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2018L. Discussão única do projeto de lei 42/2018, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio da Altas Providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Alumínio, 2 de agosto de 2018, mensagem 42/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, em obediência às normas constitucionais que me comprometi e jurei defender, tenho a imensa satisfação de atender a apreciação, ou melhor, de submeter à apreciação dessa Casa de Leis, o projeto de lei que cria o Programa de Recuperação Fiscal de Alumínio. A situação financeira e orçamentária do município exige ações para incrementar as receitas públicas e garantir o cumprimento das metas fiscais propostas na Lei de Diretriz Orçamentária. A razão para o presente projeto de lei adquirir relevância diante da possibilidade de incrementar a arrecadação. Ao final de 2017, o balanço patrimonial registrava saldo de R$ 6.907.475,52 em créditos inscritos na dívida ativa do município. Esse montante é constituído por valores não pagos à Fazenda Municipal e é objeto de cobrança, tanto administrativa quanto judicial. A fim de incentivar o pagamento pelos contribuintes com débitos com a Fazenda, a proposta ora encaminhada cria uma alternativa para incentivar a quitação em prazo certo e curto. O cidadão que quitar seus débitos terá diminuído o montante de multa e juros, na forma demonstrada na tabela abaixo, conforme o número de parcelas que vier a contratar. Incentivos oferecidos para a quitação dos créditos inscritos na dívida ativa. Quantidade de parcelas. À vista, 0 de entrada, desconto em multas e juros, 95%. Quantidade de parcela 6, percentual de entrada 10%, desconto em multa e juros de 80%. Quantidade de parcelas 12, percentual de entrada 10%, desconto em multa e juros de 65%. 24 parcelas com 10% de desconto, 50% de desconto em juros e multas. 36 parcelas com 10% de entrada, 35% de desconto em multa e juros. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa edilidade para a apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensiva a seus pares, nosso protesto de elevada estima. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 42/2018 institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Alumínio, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Alumínio, Estado de São Paulo, o Programa de Recuperação Fiscal destinado a oferecer aos devedores da Fazenda Pública condições especiais para a regularização dos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do município até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo 1º. Entende-se por crédito municipal o valor do principal acrescido de atualização monetária da multa e juros de mora, conforme a legislação vigente. Parágrafo 2º. Os créditos abrangidos pela presente lei incluem aqueles em execução fiscal ou objeto de discussão judicial em razão de créditos constituídos e exigíveis. Artigo 2º. O Programa de Recuperação Fiscal será administrado pelo Departamento Municipal de Finanças,
no que diz respeito aos créditos inscritos em dívida ativa e não encaminhados à execução fiscal pelo Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos para os débitos já inscritos e executados judicialmente. Artigo 3º. Poderão ser incluídos no PRF eventuais saldos de parcelamentos anteriores, ainda que em andamento. Artigo 4º. Não poderão ser incluídos no PRF débitos de órgãos da própria administração, fundações e autarquias, bem como os relativos a preços, concessões ou contratos públicos. Artigo 5º. Os interessados poderão aderir ao PRF mediante requerimento a ser apresentado até o dia 30 de novembro de 2018. Artigo 6º. As condições especiais disponibilizadas àqueles que aderirem ao PRF consistirão na opção de uma das seguintes formas e condições de pagamento dos créditos. Inciso 1. À vista será concedido desconto de 95% na multa de mora e nos juros moratórios. 2. Em até 6 parcelas será necessário pagar a título de entrada montante de 10% do total do débito, com desconto de 80% na multa de moras e juros. 3. Em até 12 meses, ou melhor, em até 12 parcelas, será necessário pagar a título de entrada um montante de 10% do total do débito, com desconto de 65% na multa de mora e nos juros moratórios. 4. Em até 24 meses, ou parcelas, será necessário pagar a título de entrada o montante de 10% do valor total do débito, com desconto de 50% na multa de juro e nos juros moratórios. 5. Em até 36 parcelas será necessário pagar, a título de entrada, o montante de 10% do valor total do débito, com desconto de 35% na multa de mora e nos juros moratórios. Parágrafo 1º. Entende-se por valor total do débito para fins de cálculo da entrada das hipóteses dos incisos 2 a 4 deste artigo, o valor consolidado nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º, já apurado com os descontos previstos, após a escolha da forma de pagamento. Parágrafo 2º. Observado o percentual mínimo estabelecido nos incisos 2 a 4 do caput deste artigo, o valor, inciso 1º, da primeira parcela não poderá ser inferior ao valor das demais parcelas. 2. De cada parcela mensal não poderá ser inferior a linha A, R$ 50 para pessoas físicas e B, R$ 100 para pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, o número de parcela previsto no caput deste artigo poderá ser ampliado e o valor mínimo de cada parcela previsto no inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo poderá ser desprezado caso o devedor comprove não possuir condições econômicas para assumir qualquer das opções de pagamento, esteja inscrito no Cadastro Único de Assistência Social, com parecer do Departamento de Desenvolvimento Social. Parágrafo 4º. Após a validação do acordo, nos termos do artigo 10, inciso 1 desta lei, o atraso no pagamento de qualquer parcela relativamente a ela acarretará na aplicação dos acréscimos decorrentes da mora previsto na legislação municipal. Artigo 7º. O montante passível de parcelamento corresponderá ao valor consolidado dos créditos municipais na data da formalização da adesão ao programa. Parágrafo 1º. Entende-se por valor consolidado o valor do crédito municipal referido no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, acrescidas as despesas processuais e de honorários advocatícios, a execução das custas processuais que deverão ser quitados pelo interessado diretamente junto ao Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Quando da emissão do carnê ou guia para pagamento será acrescido o valor do preço público relativo ao expediente, conforme estabelecido em decreto. Artigo 8º. A adesão ao PRF implica, inciso 1, na desistência automática dos parcelamentos anteriores concedidos, ainda que estejam com pagamentos em dia. 2. Na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei, e constitui confissão irrevogável
e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários e não tributários nele incluídos, com o reconhecimento expresso da certeza de liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do Código Tributário Nacional. E 3. Na desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, bem como a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. Artigo 9º. A fruição dos descontos previstos nessa lei, na forma e prazo nela regulados, não confere direito à restituição ou devolução de valores, ainda que de importância já paga a qualquer título e a qualquer tempo. Artigo 10. A adesão de que trata o artigo 5º fica condicionada a: inciso 1, assinatura de termo de acordo e confissão de dívida e recolhimento da primeira parcela. 2. Comprovação do pagamento das custas processuais, quando for o caso. 3. Desistência expressa e irrevogável de qualquer recurso administrativo, embargos à execução fiscal ou ação judicial eventualmente existente, relativa aos créditos tributários ou não tributários incluídos no programa. Parágrafo único. O parcelamento sujeita ainda o devedor, inciso 1, a efetuar o recolhimento da parcela única prevista no inciso 1 do caput do artigo 6º, até o segundo dia útil à da declaração ou celebração do acordo. 2. A dar início ao pagamento da primeira parcela prevista no inciso 2 a 4 do caput do artigo 6º, até o segundo dia útil da data de celebração do parcelamento. Artigo 11. A adesão ao PRF acarretará a suspensão das execuções fiscais destinadas à cobrança do crédito parcelado pelo prazo de parcelamento a que se obriga o devedor. Parágrafo 1º. Liquidado o parcelamento nos termos desta lei, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção. Parágrafo 2º. O levantamento pelo executado de eventuais depósitos judiciais, penhoras ou garantias efetivadas no processo de execução fiscal somente ocorrerá após a plena quitação da dívida incluída no PRF. Artigo 12. A adesão ao programa de que trata essa lei não acarreta a homologação pelo fisco dos valores declarados pelo contribuinte e tampouco renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários incluídos no programa. Parágrafo único. O ingresso no PRF não desobriga o sujeito passivo do pagamento regular dos tributos municipais, cujo vencimento seja posterior à data da sua adesão ao programa. Artigo 13. O interessado será excluído do PRF sem notificações prévias, se verificada alguma das seguintes ocorrências. Inciso 1. Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei ou das condições contidas no termo de acordo e confissão de dívida. 2. Pela inadimplência de duas parcelas consecutivas ou não. 3. A inadimplência por mais de 92 dias em qualquer das parcelas, exceto a primeira. 4. Se, na data de exigibilidade da última parcela, ainda houver parcela inadimplida. 5. Recuperação judicial, decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica. 6. Cisão de pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio, assumir solidariamente com a cindida as obrigações do PRF. Artigo 14. A exclusão do interessado do PRF implicará: 1. Na perda de todos os benefícios concedidos por essa lei. 2. No restabelecimento em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos acréscimos legais decorrentes da mora, na forma da legislação aplicável, incidentes a partir da data da exigibilidade dos respectivos créditos. E 3.
na cobrança judicial ou extrajudicial do crédito em aberto ou no prosseguimento da execução fiscal. Artigo 15. O reingresso do devedor no PRF somente será admitido mediante o pagamento de 30% do valor consolidado por ocasião do recolhimento da parcela única ou primeira de novo ajuste, que deverá ser recolhida no prazo estabelecido no inciso 1 do parágrafo único do artigo 10 desta lei. Artigo 16. O PRF não configura novação prevista no inciso 1 do artigo 360 do Código Civil. Artigo 17. As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 2 de agosto de 2018. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei 42 de 2018, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF no município de Alumínio e dá outras providências. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bufete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Ausente. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. Projeto de lei 42 de 2018 segue aprovado por 7 votos. Discussão única da emenda de número 1, 2018, ao projeto de lei 42 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Emenda número 1/2018, de autoria do vereador Eduardo Delegacia, ao projeto de lei 42/2018, de autoria do Executivo. Fica inserido a seguinte alteração na redação do artigo 13 do projeto de lei 42/2018, de autoria do Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Alumínio e dá outras providências, que passará a ser seguinte. Artigo 13. O interessado poderá ser excluído do PRF após prévia notificação, se verificada alguma das seguintes ocorrências. Parágrafo 1º. Após a efetivação da notificação prevista no caput, pessoalmente ou por edital, que somente será cabível quando não se conseguir notificar de outra maneira, o interessado terá o prazo de 5 dias para manifestar sua justificativa por escrito. 2. Recusado ou não apresentada a justificativa, a exclusão do PRF se concretizará nos termos dispostos do caput. Parágrafo 3º. Caso aceite a justificativa, o cumprimento do PRF se dará a partir da ocorrência da notificação. Sala de sessões 20 de agosto de 2018, Eduardo Delegacia, vereador. Justificativa. Apresentamos a presente emenda por entendermos que assim fica cumprida a determinação do inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, garantindo-se o direito de manifestação escrita ao interessado diante de um litígio na esfera administrativa. Eduardo Delegacia, vereador. Coloco em discussão a emenda de número 1 ao projeto de lei. Em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Bufete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Ausente. Bengala. Aprova. Beto. Enivaldo. Aprova. A emenda de número 1 ao projeto de lei 42 de 2018 segue aprovada por 7 votos. Discussão única do projeto de lei 46 de 2018 para autorização de abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Alumínio, 7 de agosto de 2018. Mensagem 46/2018. Senhor Presidente, encaminhamos à Superior Deliberação dessa idilidade o incluso projeto de lei 46, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.200.000. O presente projeto de lei visa atender despesas com a ficha 136, R$75.000 para suplementar dotação necessária para aquisição de material de consumo, construção básica, instalações elétricas, instalações hidráulicas, etc., para a manutenção de próprios municipais.
Ficha 139, no valor de R$ 1.125.000, necessária para serviços de terceiro de pessoas jurídicas, para entender despesas com a limpeza pública efetuada pela empresa Gever e serviços de destinação dos resíduos domésticos efetuados pela empresa Proativa Meio Ambiente Brasil até o final do exercício. Informamos ainda que os créditos serão cobertos com o remanejamento de dotações orçamentárias das fichas 144, implantação de infraestrutura para a zona industrial, obras e instalações, ficha 145, ampliação do cemitério, obras e instalações, ficha 480, implantação do sistema de distribuição de água em bairros, obras e instalações que não serão utilizadas no corrente ano e com excesso de arrecadação apurado tecnicamente nesse exercício. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre utilidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 46/2018 dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.200.000 para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.07.00 Departamento Municipal de Serviços Urbanos. 02.07.01 Diretoria e Dependência, atividade, manutenção da unidade, elemento de despesa, material de consumo. Ficha 136 no valor de R$ 75.000. Elemento de despesa, outros serviços terceiros a pessoas jurídicas. Ficha 139 no valor de R$ 1.125.000. Total, R$ 1.200.000. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.07.00 Departamento Municipal de Serviços Urbanos. 02.07.01 Diretoria e Dependência. Projeto e implantação de infraestrutura para a zona industrial. Ficha 144, R$ 100.000. Projeto de ampliação do cemitério, elemento de despesa, obras e instalações, ficha 145, R$ 40.000. Projeto e implantação de sistema de distribuição de água em bairros, elemento de despesa, obras e instalações, ficha 480, R$ 443.000. Com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado tecnicamente no presente exercício, no valor de R$ 617.000, total R$ 1.200.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, 7 de agosto de 2018. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloca em discussão o projeto de lei 46/2018 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professor Ameide Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edson Bufete. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral, ausente. Bengala. Aprova. Beto. E Nivaldo. Aprovo. O projeto de lei 46/2018 segue aprovado por 7 votos. Primeira discussão do projeto de lei 43/2018, que desafeta áreas que menciona. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto. Pelo ordem, senhor presidente. Solicito que seja retirado esse projeto de lei por uma sessão, para melhor avaliação até de uma emenda que nós estamos apresentando a ele. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta em adiar por uma sessão a discussão única do projeto de lei 43/2018. Em discussão o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta. Fica então adiado por uma sessão a primeira discussão do projeto de lei 43/2018. Discussão única. Aliás, a emenda de número 1, número 2 e número 3, elas saem da ordem do dia.
saem da ordem do dia em decorrência da retirada do projeto de lei. Primeira discussão do projeto de lei 75, institui o plano diretor participativo e de outras providências. Ela sai da ordem do dia em razão da apresentação da emenda de número 6 a esse projeto, que é o plano diretor. E essa emenda altera o mapa de zoneamento e redefine prioridade das áreas de ocupação do território. Então, sai da ordem do dia por uma sessão em decorrência da apresentação da emenda 6. As emendas número 1, 2, 3, 4 e 5, por consequência, também deixam a ordem do dia. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Redação final do projeto de lei 42/2018. Primeira discussão do projeto de lei 75/2017. Discussão única do projeto de lei. Aliás, primeira discussão também do projeto de lei 43/2018. E discussão única do projeto de lei 48, 49 e 52, todos do ano 2018. Repetindo, discussão única dos projetos de lei 48, 49, 50 e 52 do ano de 2018. Temos também o projeto de lei 3/2018L e, por fim, a discussão única da moção de número 17/2018. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, eu dou a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.